Bom, pessoal, prosseguindo a nossa análise dentro dos sistemas lineares, nós faremos mais uma aplicação, da fatoração LU em termos de um exemplo, e na sequência nós vamos desenvolver um outro método, que é bastante específico para a resolução de sistemas lineares, chamado de método de Cholesky. Esse método ele é aplicado para matrizes simétricas e a sua execução ele carece do uso das técnicas da fatoração da forma LU. Por isso, nós vamos começar aqui com um exemplo ainda de resolução de fatoração por esse método. Ok? Então vamos lá. Imagina que eu tenha o seguinte sistema, seja o sistema composto pela seguinte matriz, uma matriz A representada por esses elementos 5, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 1, 3. Então, uma matriz aí do tipo 3×3. Imagina que eu tenho uma matriz dessa natureza e aí seja me dado o seguinte, olha, conforme o exemplo que eu separei aqui. Eu quero resolver um sistema, resolver um sistema da forma AX igual a B, onde nos é fornecido que o B é escrito em termos dessa representação matricial, 0, menos 7, menos 5, na forma transposta. Essa que é a ideia que nós vamos aqui usar para resolver um sistema usando fatoração LU. Então aqui eu tenho um sistema formado com as matrizes, com a matriz dos coeficientes associadas às variáveis, do tipo x, com um vetor de posição x1, x2, x3, e os elementos dos coeficientes independentes. Então, no método da fatoração LU, o que eu preciso? Eu vou escalonar de forma direta essa matriz U, a matriz A, para que a gente obtenha na sequência quem? A matriz U. Se nós nos recordamos, a matriz A ela é gerada através do produto de uma matriz E para uma matriz U. Então, os passos de obtenção dessas matrizes são similares ao que nós fizemos na semana passada com a fatoração LU. Portanto, a partir da matriz A, que mais uma vez eu vou reproduzir aqui, nós vamos obter a matriz U. Então, como que eu executo o processo? A identificação do meu primeiro pivô está aqui, que é o elemento 5. A partir desse elemento 5 eu vou começar a escalonar. Então eu vou zerar a linha 2 e zerar a linha 3, com base no pivô da linha 1. Então para que aconteça isso, eu coloco na linha 2 o que está na linha 2, 3/5 para zerar sinal negativo de L1, e a mesma coisa aqui. Coloque em L3 o que tem em 3, para zerar 1/5 em L1. Então daí o que eu faço é escrever, repetindo a primeira linha, 5, 2, 1, vamos agora zerar as outras linhas. Então vai ficar 0 aqui, e aí tomar cuidado com os elementos fracionários. Linha 2, 1 menos 3/5 de 2, então você vai ter 1 menos 6/5, 5 vezes 1, 5, menos 6, menos 1/5. Convém deixar da forma fracionária. Depois eu tenho 4 menos, linha 2, 4 menos 3/5 de linha 1. 5 vezes 4, 20, menos 3, 17, 17/5. E aí eu resolvi essa segunda linha. E aí vou para a terceira linha, no mesmo processo, na mesma pegada. Linha 3 eu vou zerar aqui, então eu vou ter 1 menos 1/5 do que está na linha 1. Na linha 1 eu tenho 2, então vai ficar 1 menos 2/5. Então você gera 3/5. E na terceira posição você tem 3 menos 1/5 de L1. 5 vezes 3, 15, menos 1, 14/5. Ok? Chegamos aqui nessa segunda posição, nessa segunda matriz, onde o nosso pivô agora é esse cara aqui, ó, menos 1/5. Esse é o nosso segundo pivô. Logo, para gerar essa terceira matriz, vamos escrever aqui, nós vamos repetir aqui esses elementos da primeira linha, da segunda linha,
E agora nós vamos zerar direto a terceira linha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar no L3 o que tem no L3, e aí eu faço 3 quintos dividido por menos 1 quinto dá menos 3, para zerar, sinal de mais 3 vezes L2. É isso que eu preciso fazer. Então aqui vai ficar 0, aqui vai zerar, logo aqui você vai ter 14 quintos, mais 3 vezes 17, que dá 51, mais 14, 65 quintos. 65 quintos é exatamente 13, que é o valor que eu vou gerar aqui. Portanto, eu tenho meu terceiro pivô, que é 13, e essa matriz que eu acabo de gerar aqui é a nossa matriz U. Essa é a nossa matriz U. Então vamos escrevê-la aqui, ó. Vou deixar ela aqui destacada. Essa é a matriz U que nós acabamos de produzir. Para partir da matriz U gerar a matriz L, eu tenho que levar em consideração os pivôs respectivos de cada fase da minha representação. Então, para que eu faça isso, eu vou dividir cada pivô respectivo, cada elemento que está além do seu pivô pelo pivô respectivo e todos os elementos que estão abaixo por esse pivô. Ou seja, divido o pivô por ele mesmo e todos os elementos que estão abaixo dele pelo respectivo pivô do momento. Então, na primeira fase aí, para obtenção na matriz L, não preciso nem apagar essas aqui, dá para escrever a matriz L aqui apertando um pouquinho, nós vamos gerar quais elementos? Então vamos lá. 5 por 5 é 1, 3 quintos e 1 quinto. Ou seja, ó, o pivô e todos os elementos respectivos abaixo do pivô pelo pivô do momento. Os elementos que eu vou colocar aqui é 0 e 0, porque a matriz triangular é agora inferior, lower, nós obtemos a upper. E aí nós vamos agora para a próxima interação. Menos 1 quinto por menos 1 quinto é 1. 3 quintos por menos 1 quinto dá menos 3. Todos os elementos abaixo do pivô. Aqui é 0 e o pivô pelo próprio pivô gera 1. Então essa matriz aqui é a matriz nossa L. Então L é essa daqui. Então achamos a L, nós temos a U. Não há necessidade de fazer aquela verificação de L vezes U para gerar o A. A partir daqui, a gente vai desenvolver o problema para encontrar a solução do sistema. E aí, para que a gente faça isso, é necessário que nós resolvemos dois sistemas, né? Então, o primeiro sistema é um da forma LY igual a B e o outro é o X igual a Y. Então, nós vamos aproveitar essa informação do L. Então, eu vou repetir aqui. 1, 0, 0, 3 quintos, 1, 0, 1 quinto, menos 3 e 1. Vou multiplicar isso aqui por y, porque eu não sei os valores em y dos meus vetores. y1, y2, y3. E tudo isso vai ser igual aos coeficientes que nós temos lá. Eu vou ter que apagar aqui. Que na forma transposta, 0 menos 7 menos 5, ao reescrever, eu retorno aqui, ó, 0, menos 7, menos 5. E aí, o que eu faço? Eu vou resolver esse sistema, porque é um produto de matrizes agora. Sempre lembrando, eu tenho uma matriz do tipo 3 por 3, que pode multiplicar por essa matriz 3 por 1. Porque o número de colunas de uma é igual ao número de linhas da outra. Então, isso aqui eu posso fazer. E aí, eu processo linha de uma matriz com a sua respectiva coluna. Então você vai ter 1 vezes y1, 0 vezes y2 é 0, 0 y3 também é 0, então y1 vai ser igual a 0, e assim por diante. 3 quintos de y1, depois eu tenho mais um y2, e tudo isso é igual a menos 7, porque 0 em y3 é 0, e aí eu tenho 1 quinto de y1 menos 3y2 mais y3, isso aqui é igual a menos 5. Bom, então nós já temos de graça aqui o y igual a 0 e a partir dele nós vamos encontrar os outros. Então, como o y é igual a 0, o y2 vai ser igual a menos 7. Nós temos aqui agora o y2. E por fim, substituindo esses outros elementos,
y é 0, y2 é menos 7, menos 3 vezes menos 7 dá 21, mais y3 igual a menos 5. Então, ao passar o 21 para ali fica negativo, então vai retornar para a gente menos 26. Encontramos aí y1, y2, y3. E aí, uma vez que eu faço isso, agora eu vou resolver a outra equação que eu preciso, que é um sistema da forma ux igual a y, com esses valores que nós acabamos de encontrar. Então, nós vamos pegar a matriz U que nós geramos, correto? Para poder, a partir daí, resolver o sistema. Então, vamos apagar aqui. E vamos usar a matriz U. Então, eu tenho que buscar aqui essa matriz U. Eu já tinha apagado ela. Então, ela é escrita como 5, né? 5, 2, 5, 0, 0, né? 2 e 1. 5, 2 e 1, menos 1 quinto, 17 quintos, menos 1 quinto, 17 quintos, aqui é 0, 13, e aí nós vamos agora resolver esse sistema. Então, nós queremos encontrar aqui, ó, x1, x2, x3, que é a variável original. E com isso, nós vamos aqui obter os valores de y1 que nós acabamos de gerar, que são 0, menos 7 e menos 26. Ok? Então, agora eu tenho que resolver isso no mesmo modo que resolvemos anterior. Então, aqui eu vou ter 5x1 mais 2x2 mais 1x3. Isso tudo é igual a 0. Depois eu tenho 0 que multiplica x1, que é 0, menos 1 quinto de x2, menos 1 quinto de x2, mais 17 quintos de x3, e isso tudo é igual a menos 7. E por fim eu tenho 0x1, 0, 0x2, 0, e 13x3, que é igual a 26, menos 26. Então daqui eu já consigo extrair direto o x3. Então o x3 aqui, ó, é 26 por menos 26 por 13. Então aqui vai dar menos 2. E aí eu vou aplicar nas equações de cima para obter x2 e x1. Então fazendo aqui, menos 1 quinto, agora a gente já pode apagar essa, né? Então, aqui apagando essa, você vai ter menos 1 quinto de x2. Aí eu tenho 17 quintos vezes menos 2, mais com menos é menos, dá 34 quintos, igual a menos 7. É isso. Daqui, então, eu posso observar que, como 5 é comum denominador, eu posso multiplicar por menos 7. Eu vou ter menos x2, menos 34, igual a menos 35. Jogando menos 4 para a direita, ou fazendo o contrário, jogando menos x2 para a direita e menos 35 para a esquerda, você vai obter um x2 igual a 1. Então, aqui você obtém x2 igual a 1. E por fim, quando você joga aqui na última equação, 5x1 mais 2 vezes x2, que é 2 vezes 1, que é 2, mais x3, que é menos 2, igual a 0, logo x1 é igual a 0. E aí você obtém como soluções do seu sistema x1 igual a 0, x2 igual a 1 e x3 igual a menos 2. É isso que retorna para nós esse exemplo, ainda usando a fatoração LU. Pois bem, um tipo de exemplo como esse é fundamental, é necessário para que o próximo método, que agora nós vamos comentar, que é o método de Cholesky, seja empregado, né? Então a gente começa agora a falar do método de Cholesky. Que é um método que ele é bastante útil para matrizes simétricas e ele se baseia na fatoração LU para que você consiga resolvê-lo. A ideia geral do método é que a gente, ao resolver um sistema da forma AX igual a B,
eu possa decompor as matrizes. Então eu faço uma decomposição, né, em duas matrizes do tipo G e G transposta. Eu vou chamar dessa forma. Então a matriz G que nós vamos gerar é da forma G11, G12, G1N, G21, G22, G2N e assim sucessivamente, da mesma forma que você vai contando GN1 e aqui GNN. Quando você escreve a transposta dela, lembre-se que o que é linha vira coluna, o que é coluna vira linha. Então, nesse contexto, eu vou ter G1, G12, G1N. Eu vou ter G21, vendo que a linha vira coluna, G21, G22 e G2N. E assim sucessivamente, até obter GNN. Então, nesse método, né, essa transposição que a gente faz da matriz G com a matriz transposta, ela vai produzir para nós o que a gente vai gerar como sendo a matriz A. Né? Então, essa matriz A, que é a matriz dos coeficientes, é uma matriz gerada a partir do processo que envolve você decompor uma matriz dessa natureza através da transposição de uma G pela sua própria função. É essa que é a ideia. E aí, o processo como um todo parte em determinar a partir da matriz G quem são esses elementos que vão ser produzidos e que vão retornar na matriz A, que é a matriz do nosso sistema que a gente quer resolver. Essa que é a ideia. Então, essa lei de associação que a gente executa, né, só é possível se existir uma lei de formação. Então, para, né, obter G, é necessário que eu tenha uma lei de formação para a produção desses elementos. E aí a ideia é que essa lei de formação vai ser consistida em alguns passos, na verdade em 4 passos, em que eu vou determinar o primeiro elemento, os elementos que estão na primeira coluna, os elementos que estão na diagonal principal e os elementos da matriz G que estão nas outras posições da matriz. Então é uma série de passos que é necessário para que eu execute isso com sucesso. E é isso que a gente vai fazer agora. Então a ideia aqui é a seguinte. Obtenção dos elementos de G. Obtenção dos elementos de G. Esse que é o processo que a gente vai executar. Então, o primeiro passo, obter os elementos que correspondem à diagonal, os elementos diagonais, obter elementos diagonais. Elementos diagonais. Que elementos são esses? Como a gente vai gerar a matriz A, né, como A vai ser uma representação que envolve, né, o produto de elementos de G por G transposta, a ideia é a seguinte, que o primeiro elemento G, que nós vamos chamar de G11, né, da matriz produzida, ele vai ser, na verdade, uma representação de A, só que numa forma diferenciada. Que forma diferenciada é essa? Eu vou escrever esse elemento como sendo produto da G por ela própria. Então, você vai gerar os elementos de G quadrado. Como assim? Se o primeiro elemento vai ser o produto de G1 por 1, o que eu estou dizendo é que você vai multiplicar os elementos que estão na diagonal principal de G pelos elementos que estão na diagonal principal da transposta. E como é que eu executo isso? Então, da forma que se segue. Se os elementos da diagonal principal são os mesmos, G11, G22 e assim por diante,
assim como nós fizemos aqui no caso transposto. Então, quando eu multiplicar cada elemento pelo seu respectivo, o que você vai ter é cada elemento escrito ao quadrado. Então, na posição A1 da nossa matriz A, que vai ser o produto dessas expressões aqui, o que eu vou, na verdade, produzir é um elemento A11 com G2 ao quadrado de 1, o elemento A22 seria G quadrado 1 mais G quadrado 2, e assim sucessivamente. De modo que, para obter o primeiro elemento aqui, que vai ser o nosso G11, ele vai ser escrito a partir de quem? Da raiz quadrada de A11. Por que raiz quadrada? Simples, se isso aqui é uma potência, aqui vai virar uma raiz. Então, o primeiro passo, que é a obtenção de elementos diagonais, consiste em você gerar esse elemento aqui, ó, o primeiro elemento na posição G1, que é a raiz quadrada de A1. E aí os demais, que vão ser compostos aqui como elementos diagonais, vão produzir um outro passo da nossa construção. Então, primeiro está aqui, obter elementos diagonais, estou obtendo esse elemento. Agora eu vou para o segundo passo, que é calcular os elementos que estão na primeira coluna. Segundo passo. Elementos da primeira coluna. Para obter os elementos da primeira coluna, o que você vai executar é o seguinte: você vai manter a posição de linha não fixa, ou seja, a posição I, e vai ficar fixo aqui, ó, com o expoente relacionado, expoente não, com o subscrito relacionado à coluna 1. Então, você vai variar as linhas, mas vai manter a coluna fixa. Então, isso aqui é produzido pela razão entre cada elemento G e 1 que você gerou, né? Vamos colocar isso aqui com um outro pincel, ou seja, para cada elemento A e 1 que você tem, A e 1, pelo seu elemento G11 que você encontrou aqui no primeiro passo. Falei de outro pincel, vamos pegar esse aqui, para ficar mais fácil. Então, como é que a gente vai gerar esse elemento Gi1? Eu vou pegar cada elemento que está na minha matriz A e dividir pelo elemento G1 que eu calculei no primeiro passo. Essa que é a ideia. Não tem como você ir para um passo superior sem ter dado um passo anterior. Tá? Essa que é a proposta do problema, do processo. E aí, uma vez que você faz isso, vamos pegar aqui mais um outro pincelzinho diferente, o processo. Então, o que a gente vai fazer agora é o seguinte, é calcular o terceiro passo. O terceiro passo é, na verdade, uma volta ao primeiro, porque lá no primeiro eu calculei o quê? Os elementos diagonais, mas foquei apenas no primeiro elemento, na posição G1, que eu extraí a raiz quadrada. Os demais eram sempre o que? Somas quadráticas das diagonais principais, só que eu só calculei o primeiro, porque do primeiro eu vim para os elementos da coluna 1 e agora eu vou voltar para calcular os elementos que estão na diagonal principal. Então, se nós estivéssemos pensando assim num caminho, eu calculei esse elemento, isso aqui é o elemento que está no primeiro passo. O que eu acabei de escrever foi a equação para gerar os elementos que estão aqui, ó, no segundo passo. E o que nós vamos fazer agora é determinar os elementos que estão aqui, ó, que vai ser o que nós vamos chamar de terceiro passo. Ou seja, os elementos que estão na diagonal principal. Então, demais elementos, né, demais elementos da diagonal principal. Então, são esses elementos que eu vou determinar. Então, a sequência que nós vamos executar está aqui, ó. Eu começo aqui, aí subo, vou para a diagonal principal e aí depois eu vou determinar os outros elementos. Essa é a ideia. Então, para que a gente possa calcular esses elementos aqui, a ideia é trabalhar o seguinte, olha, eu vou obter os elementos G e I,
são os elementos que estão na diagonal principal, eles serão iguais aos elementos A, I, menos a somatória dos elementos K igual a 1 até I menos 1 de G quadrado I subíndice K. E tudo isso é dentro de uma raiz quadrada, porque lembra lá no começo, quando nós calculamos a raiz quadrada? Isso está relacionado com os valores de I, naturalmente, que começam em 2 e seguem-se até N. Por que a fórmula, nesse contexto, é escrita nesse formato? Lá no início, olha, nós escrevemos lá que os elementos de G11 associados não eram representados através de uma expressão do tipo G1 ao quadrado, que A22 era G1 ao quadrado mais G2 ao quadrado. Mas então, se você fizer uma amostra desse processo, desse fragmento em relação a essa expressão, você teria G22, isolando o G2 ao quadrado, ele passaria para cá subtraindo, como é o que está mostrando, e esse 2 que é uma potência, é essa raiz quadrada que eu tenho aqui, ó. Então você teria isso, ó, A22 menos o G quadrado do elemento 1 e 1. Exatamente isso dentro de uma raiz quadrada. O que eu fiz aqui foi generalizar essa fórmula para todos os elementos que estão na diagonal principal. Ou seja, não só o G22, mas o G33, o G44, o G55 e assim por diante. Então, isso aqui representa para nós a fórmula do terceiro passo, com essa condição a partir de 2 até N. É isso. E o quarto passo, né? Claro, não há necessidade de decorar, isso vai estar disponibilizado para vocês como fórmula, é gerar os elementos que estão nas demais posições da sua matriz. Então, quarto passo, demais elementos da matriz. E aí, para você gerar os demais elementos, é necessário que você escreva agora a forma geral. É G e J. Aí, no caso, a representação dos elementos estão associados a um A e J, menos a somatória de K igual a 1 até a posição J menos 1 de G e K, que multiplica GJK, e que divide todo mundo aqui pelos elementos da forma G22. GJJ, perdão. Ou seja, essa forma aqui vai nos conduzir à obtenção dos outros elementos que estão na matriz. Então eu vou pegar os elementos que estão fora da diagonal principal, A e J, e vou realizar o produto com os anteriores, associando G e K com GJK com GJJ, claro, com J a partir de 2, né? Com essa expressão de J a partir de 2 e indo até I, ou seja, J maior do que 2 e menor do que I. E com isso daí, nós vamos agora obter as formas para a geração dessa matriz pelo método que nós chamamos aqui de método de Cholesky. É isso que nós vamos fazer a partir de agora. Então, nós vamos pegar um exemplo, vamos executar esses 4 passos e desenvolver um sistema resolvendo por Cholesky. Essa é a ideia. Então vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui de uma expressão em que a gente possa resolver pelo método. Então vamos lá, a matriz tem que ser simétrica, né? Então, vamos pegar aqui, seja A, né? Vamos colocar aqui uma matriz escrita como 4, 2, menos 4. Se ela é simétrica aqui, então é 2 e menos 4. Aqui no elemento 10, 10 e 4. Então aqui é 4 e aqui eu vou ter um 9. Beleza.
E aí eu quero resolver esse sistema, né, decompor A em G transposta, a G vezes a G transposta, como nós queremos, e aí resolver o sistema, né, o sistema AX igual a B, onde nós conhecemos B aí, ó, na forma transposta pelos elementos 0, 6 e 5. Essa é a ideia. Então são duas coisas que devem ser feitas aí. Eu tenho uma matriz simétrica, vou ter que decompor ela no método de Cholesky, conforme essa estrutura que envolve aqueles passos. E uma vez que eu consiga determiná-la, eu tenho que partir para um segundo ponto, que é resolver um sistema onde eu tenho os valores de B dessa forma. Essa que é a ideia. E aí no processo a gente vai usar mais uma vez a ideia da fatoração LU. Então um exemplo bem longo, mas que envolve assim passos que são mecânicos, né? Uma vez que você determina um, você vai conduzindo o próximo na mesma linha. Então vamos com muita calma resolver eles e resolvendo nós vamos chegar à solução. Então vamos lá. Primeira coisa para obtenção de G corresponde a você encontrar o elemento de G1. Então lembre-se, essa posição aqui representa o primeiro passo. O primeiro passo é o que? É a obtenção da raiz quadrada. Vamos apagar aqui. Então, o que é esse elemento? Não é o A1, então ele vai produzir para nós o G11 como sendo a raiz quadrada desse elemento. Então, o G11 é a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é igual a 2. Então, o primeiro elemento aqui é 2. Primeiro passo. Daí, o que eu faço? Como eu comentei lá no nosso desenho, eu vou obter os outros elementos que estão na primeira coluna, que é o segundo passo. Então, daí eu vou obter o G21 e o G31, que é uma matriz 3×3. Como é que eu vou obter eles? Eu vou pegar a posição do elemento A11, que eu tenho ali, aí 1. Então eu tenho na primeira posição 4 e dividir pelo meu G11, que é 2. E aí a mesma coisa aqui, eu vou pegar o meu menos 4, que está na posição A31, e dividir também por 2, que é o nosso G11. Essa que é a ideia. Então, aqui é 2, né? G21 é o A21 e o A31. Eu vou pegar o A21, dividir pelo meu G11, que está aqui. E depois eu pego o meu A31 e divido pelo meu G1, que é ele mesmo ali. Então, fazendo isso, você tem aqui 1, 2 por 2, 1, e menos 4 por 2, menos 2. É isso que a gente obteve. Então, está aqui os primeiros elementos. A sequência é essa, depois eu vou para o elemento que está aqui, ó, na diagonal principal. Por quê? Da mesma maneira que nós fizemos lá na fatoração LU, nós queremos uma matriz triangular superior, que no caso é a G, e uma triangular inferior. Então, o que você sabe é que você vai obter esse elemento sabendo que esse é 0, que esse é 0 e que esse é 0. Então, você vai obter quem? Os elementos que estão aqui na posição G22, na posição G32 e na posição G33. Essa que é a ideia. Tá? Então, é isso que a gente vai gerar a partir de agora. Então vamos para a posição G22, que corresponde lá, né, ao terceiro passo. Vamos obtê-la. Então vamos apagar aqui. E obter esse elemento. Então o G22, lembre-se, é aquele que envolve a raiz quadrada. Então é A22, é menos, como se só tem um elemento lá, é G quadrado. Lembra? G quadrado na posição Q? IK. Então, na posição 2, que é IK1. E tudo isso escrito numa raiz quadrada. Essa que é a ideia. Então, o G22 nosso aí é o A22, que é 10, menos o G21, que está na segunda linha, primeira coluna. Então, que é 1, que é o quadrado é 1. Então, 10 menos 1. Daqui eu tiro a raiz quadrada, então vai dar 9. 9 elevado a meio, que vai dar 3. Então o elemento que eu vou gerar aqui é 3. É isso que eu obtive. E aí, por fim, eu vou calcular
o elemento G32 e o elemento G33. Então vamos calcular passo a passo cada um deles. Então o próximo aí é o G32, né? Então o G32 é a última expressão, é o passo 4, que você vai pegar o AIJ, A32, menos, né, a somatória, que aí no caso é de G e K, o I é essa posição aqui, então G e K, 1, vezes GJK, o J é 2, 1. Isso aqui eu fecho e divido por GJJ, ou seja, por G22. Essa é a ideia. Então começo aqui e termino ali. Então o G32 vai ser igual à posição A32, terceira linha, segunda coluna, então 4, menos a posição de G31, terceira linha, primeira coluna, então menos com menos dá mais, 2, vezes G21, 2 vezes 1. Eu faço isso daqui e divido por G22. Então G22 aqui é 3. Você vai ter 4 mais 2, 6, por 3 dá 2. Você vai gerar 2 aqui nesse penúltimo elemento do nosso processo. E aí, por fim, você vai obter o G33. O G33 é na verdade quem? Lembre-se, é o que a gente comentou lá, é o A e I, correto? Posição lá, A e I, A33, menos o somatório lá de G quadrado e K. Então, G quadrado e K, como é que você vai obter? Aqui é um produto, porque você agora está com I em 3 e K igual a 1. Então, lembre-se, lá na somatória que eu construí, é de K igual a 1 até I menos 1. Então, como nesse caso aqui a nossa somatória vai ser de K igual a 1 até 3 menos 1, que é 2, você vai contar duas vezes. Você vai contar lá G e K, ou seja, G21, e multiplica por G31. Essa que é a ideia. Por quê? Porque você vai contar de G ao quadrado e K, essa que é a ideia, ó, G quadrado e K, da expressão que começa em K igual a 1 e vai até I menos 1. Essa que é a proposta do problema. E claro, esses elementos aqui estão quadráticos, né? E eu fecho isso e fecho esse outro parênteses aqui, para poder calcular a expressão. Então, quando eu fizer isso daí, o que eu vou ter aqui, na verdade, é uma soma, né? Porque eu estou numa somatória. O que eu vou gerar aqui é o seguinte, é G33 igual a A33, posição aqui 9, menos G21 ao quadrado, segunda linha, primeira coluna, então 1 ao quadrado, que é 1, mais terceira linha, primeira coluna, mais com menos 2 ao quadrado, vai dar 4. E isso daqui eu fecho. Então você vai ter lá 1 mais 4, 5, 9 menos 5, 4. Isso daqui, como vai estar numa raiz quadrada, né? Lembre-se, isso aqui tudo está na raiz quadrada, vai produzir no resultado final um 2, né? Então daqui, peraí, deixa eu só ver, não, 2 não, aqui não é 1 ao quadrado, G21, é G31 e G32, né? Porque eu não estou comentando, é G21 e G31 e G32, é isso mesmo, G31 e G32, não G21, isso mesmo, G31 e G32, isso mesmo, porque daqui o que eu faço? Como eu vou contar, como o nosso I é fixo, ele não pode mudar, então só muda aqui, ó, a posição do I, só do J. Você vai contar de K igual a 1 até J até I menos 1, então o I é fixo, ele não muda. Então ele repete 3 e 3 e o que está variando ali é o J. É a contagem J que está variando. Que não é I menos 1, é até o J menos 1. Essa que era a ideia que eu estava fazendo confusão aqui.
Então daí o que você vai ter na verdade é a posição g quadrado 3,1 mais g quadrado 3,2. Então você vai ter aqui, ó, menos 2 ao quadrado, que é 4, esse aqui. Menos com mais é menos, então aqui vai ficar 4 também. 9 menos 4, 5, menos 4, 1, cuja raiz quadrada é 1. E aí você gera o último elemento, que é 1. Então, o detalhezinho aqui é só aqui na contagem final, porque o i é fixo, posição linha, posição coluna. A posição linha é fixa, mas a posição j de coluna é que varia. Por isso que ela vai da posição 1 para a posição 2, por conta dessa contagem. O que vai gerar essa expressão aqui. Então daí você tem a tua matriz G completa, né? Se ela está completinha, eu sei que a transposta é ela invertendo as posições que você gerou. E aí é que vem, né, mais uma vez o uso, né, do método da faturação LU. Nós resolvemos essa expressão para G e a transposta. Ou seja, é possível mostrar a partir daqui que a nossa matriz A está gerada de forma correta. E está. Se eu pego lá os elementos de A, com base no que a gente acabou de gerar em G, vamos reconstruir a matriz G aqui. Matriz G, que nós acabamos de obter, 2 menos 2, 1 menos 2, né? 2, 1 menos 2, 3, 2 e 1. 0, 0, 0. Isso é o G, a gente acabou de gerar. Eu venho aqui e escrevo a transposta dela. Se eu escrever a transposta, então eu vou ter 2, 0, 0, 1, 3 e 0. Menos 2, 2 e 1. O produto tem que gerar a matriz A. Então se eu fizer isso aqui, a matriz A vai ser igual. Primeira linha, primeira coluna, então vai dar 4. Primeira linha, segunda coluna, 2 vezes 2, 4. 0 vezes 3, 0. Então aqui, ó, primeira linha, primeira coluna. 2 vezes 2, 4. Primeira linha, segunda coluna. 2 vezes 1, 2. 0 vezes 3, 0. Primeira linha, terceira coluna. 2 vezes menos 2, 4. Que os outros vão zerar. Segunda linha, primeira coluna. 1 vezes 2, 2. Aqui vai zerar. Segunda linha, segunda coluna, 1 vezes 1, 1, 3 vezes 3, 9. Então aqui você vai ter um 10. Depois você tem 1 vezes menos 2, 3 vezes 2, 6. 6 menos 2, 4. Depois você tem terceira linha, primeira coluna, menos 2 vezes 2, menos 4. Olha a simetria aparecendo aqui, ó, 4, 2, menos 4. Terceira linha, segunda coluna, menos 2 vezes 1, menos 2. 2 vezes 3, 6, 6 menos 2, 4. E por fim, eu tenho terceira linha, terceira coluna, menos 2 vezes menos 2, 4. 2 vezes 3, 6. Menos 2 vezes menos 2, 4. 2 vezes 2, 4. 4 mais 4, 8. Mais 1, 9. E aí você tem a matriz A original. Ó. 4, 2 menos 4. 10, 4, 10, 4 e 9. Então está correto. Todo o nosso método lá aplicado está corretíssimo. Então, com isso, agora a gente volta lá para o método de faturação LU, onde eu vou resolver duas matrizes. Então, da mesma forma que a gente fazia LY igual a B e o X igual a Y, nós fazíamos isso aqui, ó, LY igual a B e o X igual a Y. Então, nesse caso agora, para o método de Cholesky, o que você vai fazer? Você vai fazer a mesma coisa. Você vai ter que resolver uma matriz G de Y igual a B e a sua transposta de X igual a Y. Esse que é o processo. É isso aí que a gente vai obter a partir de agora, resolvendo conforme as especificações do problema. Essa que é a transição. Então, agora como é que a gente resolve? Vamos lá. Vamos pegar as matrizes e resolver. Então, essa aqui é a nossa G. E essa aqui é a G transposta. Então, reproduzindo a G aqui, você tem 2, 0, 0, 1, 3, 0, menos 2, 2 e 1. Então, eu repito o Y aqui,
y1, y2, y3 e vai ser igual a b. B é aquela matriz lá no início que nós colocamos, de valor 0, 6 e 5. O que a gente faz? A gente resolve esse sistema agora. Então, resolvendo esse sistema, fazendo aqui já de forma direta, você tem 2y1 igual a 0. Portanto, y1 é 0. Achamos o y1 aqui. Depois nós temos 1y1 mais 3y2 mais 0y3. Isso aqui é igual a 6. Portanto, y2 aqui é igual a 2. Por que isso já de forma direta? Porque o y1 é 0. E por fim você tem lá menos 2y1, terceira linha, primeira coluna, mais 2y2 mais y3. Isso aqui é igual a 5. Portanto, se o y é 0 e y2 é 2, então vai dar 4 mais y3 igual a 5. Então, y3 é igual a 1. Então, achamos aí y0, y1, y2 e y3. Beleza? Então, com isso daí, nós vamos agora encontrar o valor de x, usando a matriz transposta. Essa aqui é a ideia. Então, na transposta, eu vou construir essa daqui, vamos aproveitar ela, escrever aqui, vamos espremer e escrever y1, que é 0, perdão, g transposta vezes x igual a y. Então, aqui é x1, x2, x3, e isso aqui vai ser igual a y1, y2 e y3, que é 0, 2 e 1. Então, temos aqui, ó, a representação da transposta. E aí, o método é o mesmo. Então, agora a gente apaga isso aqui. Nós apagamos isso e vamos resolver. Podemos resolver aqui de forma direta, de cima para baixo. Vamos fazer de cima mesmo. Então, é 2x1 mais x2 menos 2x3 igual a 0. Aqui não aplico, 3x2 mais 2x3 igual a 2. 0 não se aplica, não se aplica. x3 é igual a 1. Então, achamos o x3. Então, x3 é igual a 1. E aí, eu vou substituindo em cascata para encontrar os outros termos. Então, 3x2 mais 2 vezes 1, que é 2, igual a 2, vai nos conduzir a x2 igual a 0 por 3, que é 0. Então, x2 igual a 0. Por fim, substituindo lá em cima, o x1 aqui, 2x1 mais x2, que é 0, menos 2 vezes x3, que é 1, igual a 0. Então, aqui eu tenho que 2x1 é igual a menos 2, aqui passa para cá 2, então x1 é igual a 1. Então, aí está o nosso sistema resolvido. x1 igual a 1, x2 igual a 0 e x3 igual a 1. E isso resolve um exemplo usando aí o método de Cholesky, né? Esse que vai representar para nós a solução do nosso sistema. É isso. Terminamos e aqui finalizo os métodos de resoluções de sistemas lineares, os principais. Agradeço aí pela aula e até o próximo encontro. Valeu!